Jesus no céu me encontrará, quando eu a vida aqui findar, e os remidos do Senhor, libertos do a gente ter a oportunidade de chegar até onde você se encontra, meditar na palavra de Deus juntamente com você e desfrutar juntamente com você das bênçãos instrutivas da palavra de Deus, da pessoa de Deus para o nosso ser. E eu quero ler nesse instante com você, cumprimentando você na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com você na carta aos Hebreus, o capítulo de número 12. Hoje eu quero ler o verso número 23, quando vem falando dos privilégios que nós temos. Diz que nós temos o privilégio de participar da igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Deus nos abençoe neste momento e no ato de cultuarmos a pessoa dele. E eu quero pensar com você sobre os privilégios que os salvos têm, mas eu quero levantar uma questão que tem o mundo nos olhando e a gente olhando para o mundo e olhando para a gente.
Muitos acham que ser crente em Jesus Cristo é ser escravo, é não poder desfrutar da vida, não gozar da vida, dos privilégios, e até chegam a dizer e pensar que ser crente é para gente velha, enquanto é nova a pessoa não pode ser crente porque não goza da vida. Mas nós já olhamos o contrário, nós somos livres, enquanto os que pensam assim são escravos, e a gente goza da vida dentro de um padrão e de uma situação que é a que Deus propõe para nós e que é a melhor para as nossas vidas. O mundo acha que nós somos escravos, mas a gente sabe que é o povo do mundo, o povo que não tem Cristo, não é salvo por Jesus Cristo, que de fato vive na escravidão. E o autor desta carta aos Hebreus, ele vem tratando dos privilégios que o salvo tem, e nós, na mensagem anterior, vimos que nós temos o privilégio de acesso direto a Deus, acesso à eternidade com Deus, e a assistência de Deus conosco. E hoje, olhando o verso número 23, nós queremos lembrar outros privilégios que a palavra de Deus coloca diante das nossas vidas. Diz que nós temos o privilégio de pertencer à igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. É muito interessante a gente ter esse privilégio fazendo parte da igreja dos primogênitos. O que é o primogênito? O primogênito é aquele filho que tem o principal direito na herança da família. Ele é o primeiro, ele tem mais direito do que os outros. E quando fala que nós somos da Assembleia dos Primogênitos, da Igreja dos Primogênitos, está falando que nós temos um direito maravilhoso que Deus nos dá, de participar da vida com Ele, de desfrutar com Ele, de ter a herança da eternidade juntamente com Ele. A herança dos escolhidos de Deus. Nós entendemos que Deus nos escolheu para sermos dele e a gente participa desta herança maravilhosa. Fazemos parte dos arrolados nos céus. A gente sabe que Deus tem o livro no qual os escolhidos estão inscritos nesse livro, e então nós participamos deste grupo dos inscritos no livro de Deus, fazemos parte da igreja dos primogênitos do Senhor. Isso é bênção demais para as nossas vidas e algo que não tem nada no mundo que venha igualar a esta bênção ou superar. É muito melhor estar com Deus do que esses prazeres que o mundo oferece aí. Mas tem uma outra questão que eu quero destacar. Diz: a Deus o juiz de todos. Então nós temos o privilégio que foi entregue por Deus a nós, não só o de fazer parte da igreja dos primogênitos, mas o de termos Deus como o juiz. Deus, além de ser o nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, Ele é o nosso juiz, Ele defende a nossa causa, Ele é o nosso defensor, e através de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Jesus, na primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2, diz que Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado diante do Pai, e Ele faz o nosso julgamento, Ele defende a nossa causa diante do nosso Deus que está no trono para julgar todos. Deus é o nosso juiz e a nossa causa é julgada por Ele, e o julgamento dele é justo, perfeito, e Ele então nos defende, Ele defende a nossa causa na presença dele. Mas ainda há um outro fator que eu quero destacar. Diz: aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Outro privilégio que Deus entregou aos salvos, a mim e a você que tem Jesus Cristo como Salvador. Já vimos o fazer parte da igreja dos primogênitos, já vimos que temos Deus como nosso juiz, e agora quero destacar que participamos dos que serão aperfeiçoados pelo nosso Deus. Deus, Ele nos salva e nos torna santos na presença dEle. A Bíblia chama a todas as igrejas, Paulo escrevendo a todas as igrejas, diz aos santos e amados que estão na igreja de Corinto, por exemplo:
Ainda não é aquela santidade de a gente não ter mais pecado, mas santidade no sentido de Deus ter nos escolhido para sermos dele. Deus, ele nos salva e nos torna santos na presença dele, mas diz que nós somos aperfeiçoados diante dele. E tem um texto na Bíblia que eu acho tremendo, Romanos capítulo 8, o verso de número 30, diz que aos que Deus chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É interessante que o glorificou está no pretérito perfeito, algo que já aconteceu. E a nossa glorificação plena, ela não acontece enquanto a gente estiver vivos aqui na terra. Mas Deus é tão bom e tão extraordinário, e dá para nós o privilégio de participarmos do aperfeiçoamento com Ele, da glorificação com Ele, que o apóstolo Paulo já escrevia ou escreveu, olhando para nós, pensando nesse aperfeiçoamento que Deus vai trazer para as nossas vidas, e a gente já tem essa visão e goza desta bênção juntamente com o nosso Deus. Quando Jesus Cristo voltar para fazer o julgamento, nós vamos receber a glorificação total. Aí não vamos mais pecar, não teremos mais pecado, seremos perfeitos e completamente puros e perfeitos, e adentraremos o céu para vivermos eternamente com o nosso Deus. O Jó, quando ele escreve o seu livro, eu acho isso extraordinário. Ele escreve já com a visão que o apóstolo Paulo inclusive colocou. Jó capítulo de número 19, o verso número 25, é bom lembrar que Jesus ainda ia demorar muito para vir a este mundo, nascer e morrer por nós na cruz. Mas olha o que Jó escreve: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Então Jó tinha certeza que o Redentor dele vivia, tinha certeza de que iria vê-lo claramente, e diz que ele iria vê-lo por ele mesmo, seus olhos o veriam e não outro, e revestido ele seria no seu corpo. Ele está falando da ressurreição dos mortos e da glorificação que Deus tem reservado para os salvos, a qual Paulo, ao escrever, já dizia que nós somos glorificados pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma visão tão ampla da vida eterna com o nosso Deus, que já pôde destacar esta grande maravilha, esta grande bênção para nós. Iniciei dizendo que muitos acham que nós, crentes em Jesus, salvos por Cristo, temos uma vida de escravo. Na verdade, eles é que são escravos, nós somos livres porque fomos libertados por Jesus Cristo e gozamos da vida como a palavra de Deus nos ensina, e Deus nos dá esses privilégios magníficos. Privilégio de pertencer à igreja dos primogênitos, privilégio de ter Deus como nosso juiz, privilégio de ter a certeza de que seremos glorificados e viveremos eternamente com o Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, fale ao seu coração, que Ele nos abençoe e nos conduza em toda a nossa vida diária. Eu quero então falar com o nosso Deus, orando a Ele com você e por você. Ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a minha vida e também a vida do nosso ouvinte. Agradecidos nós estamos porque o Senhor nos dá esse privilégio de juntos cultuarmos ao Senhor, e eu quero colocar cada ouvinte no teu altar e rogando assim a bênção do Senhor sobre a sua vida, a vida da sua família, que cada um possa pensar nos privilégios que o salvo tem, possa entregar-se de corpo e alma ao Senhor por meio de Jesus Cristo, aceitando a salvação que gratuitamente o Senhor nos dá. Tome conta de cada um, acalente a cada um e dirija cada um, ó Deus, no poder gracioso do Senhor. Pois é em nome de Cristo Jesus que com alegria ao Senhor oramos e queremos também estar agradecendo. Amém, Senhor. Nós agradecemos a sua atenção, participação conosco, e amanhã, se Deus quiser, às 11 horas da manhã nós estaremos aqui novamente. Então, até amanhã, se Ele nos permitir, um bom dia, uma boa noite, e até amanhã, se Deus então nos dá este privilégio. Tchau, tchau.